No vídeo de hoje, vamos ver que a aliança no Sinai foi uma aliança de generosidade de Deus com seu povo, que na época era escravo do Egito. No início, por estarem corrompidos pela cultura e sofrimento que passaram no Egito, o povo aderiu a essa aliança com outros interesses. Mas com o tempo, Deus foi moldando Israel em seu propósito divino, que é ser o povo santo. Amém? Olá, irmão e irmã. Mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema da lição de hoje é Aliança no Sinai. O texto de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 19, no verso 4, que fala assim, ó: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Esse tempo que Israel ficou sendo escravo do Egito, quase 400 anos, muitos perderam de vista a identidade do povo de Deus. Os milagres que ele fez com Noé, Abraão, José, foram substituídos, na mente da maioria deles, pela cultura e mitologia egípcia. Depois que se tornaram escravos, não se reuniam mais para cultuar a Deus, e como os ensinamentos naquela época eram por via oral, muitas coisas da história de Israel foi se perdendo. É claro que sempre existiu um remanescente. Com certeza, aquela profecia dita por Deus a Abraão, em Gênesis 15, no verso 13 e 16, de que o povo dele seria escravo, mas que voltaria para a terra de Canaã, ficou preservada entre estes remanescentes. Para você ver, como é importante preservar e dar valor às profecias de Deus. Isso até serve para a gente nos dias de hoje, para valorizar as profecias para os nossos dias. Tem até um provérbio que fala disso, é Provérbio 19, no verso 18. Fala assim, Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Pois é, voltando aqui para a lição. A figura da águia ensinando seus filhotes a voar é muito marcante na reconstrução da identidade do povo de Deus. Essa analogia é bem colocada para mostrar como Deus ensinou o seu povo a voar outra vez. A águia ia até seu limite de altura com seu filhote, quando estava pronto para voar, soltava ele lá de cima e deixava ele aprendendo a voar em queda livre. Então, quando via que o filhote ainda não estava voando, ainda não estava conseguindo voar, a águia mergulhava, ia por debaixo do filhote, caindo, aparava ele e voava com ele para o alto de novo e repetia o processo até o filhote aprender a voar. Do mesmo jeito, Deus fez conosco naquele tempo. Ele tomou a iniciativa e sozinho nos tirou do Egito. E do mesmo jeito que o filhotezinho lesado dava trabalho à águia na hora de aprender a voar, nós demos muito trabalho para Deus aprendendo a ser um povo no decorrer da história. Foi graças à sua infinita paciência e o seu amor que conseguimos. Tinha um costume antigo, internalizado no coletivo humano daquela época, que permitia que um parente próximo resgatasse por uma certa quantia um outro parente que estava em situação de escravidão. O problema é que Israel não tinha nenhum parente próximo que pudesse lhe resgatar. Porém, em Êxodo 3, no verso 8, Deus diz que desceu para resgatar Israel. Esse desceu é um verbo hebraico comum para designar a interação de Deus com a humanidade. Deus estava no céu e nós aqui na terra. Somente quando Deus desceu à terra, ele pôde nos resgatar. No sentido mais verdadeiro da ideia, somente quando Jesus desceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, podemos ser resgatados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É outra maneira de dizer que Deus desceu para nos salvar. Há 3 eventos principais na história da aliança no Sinai, que a partir deles os outros eventos fluem melhor. São esses: o próprio Êxodo, o estabelecimento da aliança e a construção do santuário terrestre. A partir desses eventos, entendemos melhor os menores, que foi a chegada e o acampamento de Israel no Sinai, a proposta da aliança de Deus com Israel, a resposta
de Israel ao aceitar a aliança, os preparativos para o recebimento formal da aliança, a proclamação dos 10 mandamentos, Moisés como mediador da aliança, princípios da aliança explicitados e a confirmação da aliança. Essa aliança desempenha função vital no plano da salvação. É a quarta aliança mencionada na Bíblia, após a de Adão, a de Noé e a de Abraão. E nela Deus se revelou mais plenamente do que antes, especialmente quando o ritual do santuário é estabelecido. Portanto, o santuário se tornou o meio pelo qual ele mostrou ao povo o plano da salvação que eles deveriam revelar ao mundo. Embora o Senhor tivesse resgatado Israel da escravidão do Egito, ele desejava que a nação israelita entendesse que a redenção tinha um significado maior e mais significativo do que apenas a libertação da escravidão física. Ele desejava resgatá-la do pecado, a escravidão suprema. E isso só poderia ocorrer mediante o sacrifício do Messias, conforme ensinado nos tipos e símbolos do serviço do santuário. Por isso que depois de terem sido resgatados da escravidão e recebido a lei, os israelitas foram instruídos a instituir o serviço do santuário, pois nele Deus lhes revelou o plano da redenção, que é o verdadeiro significado e propósito da aliança. Pois essa aliança é uma aliança de salvação, que o Senhor oferece à humanidade caída. Do mesmo jeito que foi no Éden, foi também no Sinai. Quando lemos Êxodo 19, no versos 6 e 7, vemos que Deus sempre respeitou o livre-arbítrio de Israel e propôs a salvação para quem estivesse interessado na vida eterna e no estilo de vida que a eternidade proporciona. Tipo assim, Deus ele não proíbe você de ser egoísta, mas na eternidade ninguém vai ser egoísta, entendeu? Deus estava e ainda está procurando pessoas para fazer parte de seu povo santo, para levar essa boa nova de libertação aos que ainda estão na escravidão do pecado e no fim herdarem a eternidade. E aqueles que escolhessem a eternidade teriam que obedecer a esse Deus. Não tem como ir para o céu sem obedecer a Deus. No céu não vai ter essas picuinhas que tem aqui na terra. Rapaz, mas desce daí, mano. Mas tu já fez isso de novo, mano. Eu não disse para tu não fazer isso. Deus não vai passar a eternidade apartando briga não, pessoal. Lá vai ser perfeito, sem choro e ranger de dentes. Gente, obedecer é importante sim. Eu não vou falar para vocês aqui que no céu vai dar certo aquele jeitinho brasileiro, não. A gente tem que se habituar a obedecer a Deus aqui na terra. Justamente porque lá em Apocalipse 14, 12, diz que os filhos de Deus são os que obedecem os seus mandamentos. Amém? Porém, essa obediência a Deus tem que ser pela fé e amor a Ele, por um senso de gratidão pela salvação que só Ele pôde proporcionar mediante seu sacrifício. Eu digo isso porque o povo hebreu daquele tempo, e muitos hoje também, achou erroneamente que a obediência havia se tornado um meio de sua salvação. O povo buscava a justiça em sua obediência à lei, e não a justiça de Deus, que vem pela fé. A aliança no Sinai, apesar de ter vindo com um conjunto muito mais detalhado de instruções e leis, foi concebida como uma aliança de graça, tanto quanto as outras alianças anteriores. Essa graça concedida livremente provoca uma transformação no coração que leva à obediência. Ninguém obedece para ser salvo, e sim porque foi liberto da escravidão do pecado. Obedecer a Deus é a resposta natural da gratidão pela salvação. Você não obedece para ser salvo. Não tem como barganhar a salvação, não. Mas quando você é salvo e é liberto da escravidão do pecado, você então consegue obedecer, porque quem está em Cristo nega a si mesmo, toma a sua cruz e seja feita a vossa vontade. Entendeu? Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu digo a você, se você teve alguma dúvida ou discordou com alguma coisa, escreve um comentário aí que eu leio e depois a gente conversa melhor.
Se gostou e se achou relevante o vídeo, dá um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino da notificação e compartilha o vídeo para que a palavra de Deus seja compartilhada. Então, fique com Deus e até a próxima semana.